A vida do povo Maasai, uma das tribos mais emblemáticas e guerreiras do continente africano, se desenrola pelas vastas planícies e savanas do sul do Quênia e norte da Tanzânia. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar! Sua existência é uma ode à tradição ancestral, a uma profunda conexão com a natureza e à preservação de um sistema social governado pelo gado, que representa a suprema medida de riqueza, religião e moeda para as questões mais cruciais da vida, incluindo o casamento. A imagem do guerreiro Maasai, ou Moran, vestido com seus cobertores vermelhos, chuca, e carregando sua lança, é um símbolo de uma cultura indomável que resistiu em grande parte às pressões da modernidade e da globalização. A organização social Maasai está intrinsecamente ligada ao ciclo da vida e do gado. Os Maasai são um povo seminômade, que se desloca constantemente com seus rebanhos, gado bovino, caprino e ovino, em busca de pastagens e água pelas terras áridas. A vaca não é apenas um animal, é o centro de seu universo cultural e econômico. Eles acreditam que o deus Enkai lhes confiou todo o gado do mundo, crença que explica seu profundo apego aos rebanhos e sua relação histórica com outras tribos, que consideravam guardiãs temporárias do gado, que por direito divino lhes pertencia. A estrutura da comunidade baseia-se num sistema etário e numa hierarquia de funções. O ciclo de vida de um homem Maasai divide-se em 4 fases principais: menino, Moran, guerreiro adolescente, guerreiro ancião e ancião. Cada transição é marcada por um elaborado ritual de iniciação, fundamental para a identidade e o estatuto. A fase de Moran é a mais famosa e crucial. A transição da infância para o moranismo começa com a circuncisão ritual, um rito extremamente severo que o jovem deve suportar sem demonstrar dor, evidenciando a coragem e a disciplina esperadas de um guerreiro. Depois disso, os Moran vivem juntos na mata por vários anos, aprendendo táticas de guerra, habilidades de sobrevivência, pastoreio de gado e o código de honra tribal. Vestem-se de vermelho para simbolizar sangue e bravura e usam penteados elaborados e adornos corporais. Embora o papel do guerreiro tenha evoluído com a pacificação da região e a proibição da caça pelo governo, o Moran permanece o protetor da comunidade e do gado contra predadores selvagens, e no passado, contra inimigos humanos. O costume que gera maior curiosidade externa é o sistema de casamento baseado na troca de gado pela noiva, conhecido em muitas culturas africanas como lobola, ou preço da noiva, embora a terminologia Maasai seja específica. Para os Maasai, essa transação não é a compra de uma mulher, no sentido comercial, mas sim a legitimação da união e um ato de compensação para a família da noiva pela perda de um membro. E, mais importante, a transferência da capacidade reprodutiva da mulher para a linhagem do noivo. O gado é o instrumento de transferência. O valor de uma mulher é negociado entre as famílias, e a quantidade geralmente é significativa, frequentemente variando de 10 a 20 cabeças de gado, além de cabras ou ovelhas como rebanho adicional. A vaca é o símbolo da vida e a base econômica da sociedade. Portanto, dar uma parte do rebanho em troca de uma esposa é a demonstração máxima de respeito e da capacidade do noivo de prover para sua futura família. O lobola, ou dote Maasai, não apenas sela a união, mas também garante a legitimidade dos futuros filhos, que se tornarão parte do clã do marido. Sem essa troca formal de gado, a união não é socialmente reconhecida. É crucial entender que esse sistema fortalece os laços interclânicos e distribui a riqueza na sociedade Maasai. O gado recebido pela família da noiva é então usado para adquirir esposas para os filhos dessa família, mantendo assim um ciclo de troca e aliança que serve como rede de segurança para a tribo. A poliginia é uma prática tradicional entre os Maasai, onde um homem pode ter várias esposas. Essa prática está diretamente ligada à riqueza pecuária. Quanto mais rebanhos um homem possui, mais esposas ele pode ter e sustentar. As esposas vivem em suas próprias cabanas, bomas, dentro do complexo familiar, e são as principais responsáveis pela construção da boma, pela criação dos filhos e pela ordenha do gado.
Ter muitas esposas e filhos garante o crescimento do clã e fornece a mão de obra necessária para administrar os rebanhos, servindo, em última análise, como uma garantia contra dificuldades e um caminho para alcançar o status de ancião respeitado. A dieta Maasai é tão singular quanto seu modo de vida. Tradicionalmente, consiste em 5 elementos principais: leite, carne, sangue, gordura e, mais recentemente, milho e mel. O leite é um alimento básico, consumido fresco ou fermentado. A carne é consumida principalmente durante celebrações especiais ou após o sacrifício ritual de um animal. O sangue é ocasionalmente consumido, misturado com leite, como um tônico fortificante, especialmente para moran, sacerdotes ou enfermos, pois fornece proteína e ferro sem a necessidade de sacrificar uma vaca valiosa. Sua dependência da pecuária é, portanto, absoluta. As vestimentas Maasai são mundialmente famosas. Os cobertores chuca vermelhos não são apenas uma escolha estética, mas também têm uma função prática: proteção contra o sol e a poeira. E simbólica. O vermelho é a cor do sangue e da coragem, e diz-se que é a cor que menos assusta os animais selvagens. Eles usam sandálias feitas de couro ou pneus de carro reciclados. Mulheres e jovens se adornam com elaborados colares, pulseiras e brincos feitos de contas coloridas, que simbolizam seu estado civil, idade e posição social. A arquitetura Maasai é funcional e circular. As moradias, chamadas bomas, são construídas com uma estrutura de galhos entrelaçados e cobertas com uma mistura de lama, esterco de vaca e cinzas. O esterco, depois de seco, proporciona um isolamento eficaz contra o calor e a chuva. As bomas são agrupadas em um kraal, recinto circular, cercado por uma cerca de espinhos para proteger o gado de leões e outros predadores à noite. A construção e a manutenção das bomas são responsabilidade das mulheres, enquanto a segurança do perímetro e o pastoreio são tarefas dos homens. O maior desafio para a vida moderna dos Maasai é a pressão sobre a terra. Suas rotas migratórias ancestrais foram restringidas pelo crescimento populacional, pelo desenvolvimento agrícola e pela expansão de áreas de conservação e parques nacionais, como o Serengeti e a Reserva Nacional Masai Mara, que limitam as pastagens. Essa limitação de espaço representa uma ameaça direta ao seu modo de vida seminômade e forçou muitas comunidades a se estabelecerem, o que, por sua vez, impacta sua estrutura social e sua economia tradicional, baseada na mobilidade. A educação é uma área de mudanças significativas. Tradicionalmente, a educação era transmitida oralmente e por meio da participação prática no manejo do gado e em tarefas de sobrevivência. Hoje, há um reconhecimento crescente da necessidade de educação formal, para que as gerações mais jovens possam negociar seu futuro com o governo e o mundo exterior. No entanto, a escolarização muitas vezes entra em conflito com as rotinas de pastoreio e os ritos de passagem, criando uma tensão cultural entre tradição e modernidade. Curta, inscreva-se e compartilhe. A área da saúde também está em transição. Embora os Maasai possuam um profundo conhecimento da medicina tradicional à base de ervas, com os Laibon, ou curandeiros tradicionais, desempenhando um papel crucial, o acesso aos cuidados de saúde modernos permanece limitado nas áreas rurais. Doenças infecciosas e mortalidade infantil são desafios persistentes, embora a intervenção de organizações e o acesso a vacinas tenham melhorado a expectativa de vida em algumas regiões. O turismo desempenha um papel duplo. Por um lado, proporciona uma fonte de renda, através da venda de artesanato. As contas coloridas são famosas, e visitas guiadas aos kraals Maasai, permitindo-lhes manter seu modo de vida com recursos modernos. Por outro lado, a mercantilização de sua cultura para os turistas levanta dilemas éticos e pode levar a uma representação superficial de suas tradições, onde danças e demonstrações de habilidades de salto, Adamu, são realizadas mais por dinheiro do que por propósitos rituais. O código de honra do guerreiro permanece como a bússola moral da sociedade. Coragem, respeito pelos mais velhos e a defesa do rebanho e da comunidade são valores imutáveis.
O guerreiro Maasai é renomado por sua postura ereta e dignidade inabalável, reflexo de seu orgulho cultural e de sua convicção de superioridade como o povo escolhido por Enkai. A pressão sobre a posse da terra é agora a questão política mais sensível. A tribo Maasai luta pelo reconhecimento legal de seus direitos ancestrais de pastoreio em terras que muitas vezes foram designadas como reservas de vida selvagem. Proteger a vida selvagem e conservar os ecossistemas são objetivos louváveis, mas frequentemente são alcançados à custa das comunidades indígenas que coexistem com esses ecossistemas há séculos. Essa luta pela terra e pelos direitos de pastoreio é a batalha contemporânea do povo Maasai. Os anciãos, ou Laibon, detêm uma autoridade espiritual e política crucial. Eles não são apenas os chefes de clã, mas também os intermediários com o mundo espiritual e os curandeiros. Suas decisões são lei, e sua sabedoria guia o povo, especialmente nas negociações de dotes e na resolução de disputas. Essa estrutura de governança tradicional coexiste, às vezes de forma tensa, com os sistemas governamentais modernos do Quênia e da Tanzânia. A dança e a música são formas essenciais de comunicação social e expressão cultural. O famoso Adamu, ou dança dos saltos, executado pelo povo Moran, é uma demonstração de força e resistência. Eles não utilizam instrumentos musicais complexos, mas sim o canto polifônico, gritos de guerra e o ritmo de seus colares e ornamentos enquanto se movem. Cada canção tem um propósito social, seja para celebrar um rito de passagem, pedir chuva ou contar uma história de guerra. A vida do povo Maasai é, em última análise, um testemunho de resiliência cultural em um mundo em rápida transformação. Em meio às mudanças drásticas que afetaram muitas comunidades ao redor do globo, os Maasai conseguiram manter sua essência, tradições e costumes, tornando-se um símbolo da luta para preservar a identidade cultural. O sistema de troca de vacas por mulheres entre os Maasai não é meramente uma transação material. Trata-se de uma prática profundamente enraizada que reflete a estrutura social e as crenças do povo Maasai. Essa fórmula ancestral assegurou não apenas a sobrevivência genética da tribo, mas também sua coesão social. Nas vastas planícies africanas, onde o gado é considerado a medida de todas as coisas e a força vital da terra, cada vaca representa mais do que um recurso. Simboliza riqueza, status e a continuidade da comunidade. Por meio dessa troca, os laços familiares são fortalecidos e as alianças entre os clãs são consolidadas, perpetuando assim uma rede de apoio essencial à sua existência. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!